Cara, eu acho que agora vai. Agora foi. Até que Aí, enfim. Até que enfim, Augusto. paz. Rapaz. Peraí, Nossa, deixa eu pegar ó. um fone aqui. Beleza. Tá. Vou só fechar a porta aqui porque tá ventando bastante, tá batendo toda hora aqui. Agora foi, Jéssica. Só um minutinho. Você tá Pronto. me ouvindo aí? Tô ouvindo tranquilo. Tá me ouvindo bem, Augusto? Também. Deixa eu só aumentar aqui. Beleza. Ó, meu primo entrou aí, Aí, ele rapaz. quase não aparece. Fala Renzo. Deep. Renzo, Jéssica. RD Fázio. Na verdade, ele é primo da minha esposa, né? Mas aí acaba. Mas é primo também. Primo de Faz pra coração. família, né? Verdade. E aí, cara, como é que tá? Beleza, tranquilo. Na correria, né? Cheguei. Aí tem que ter. Rapaz, no dia que eu quero chegar cedo, a gente chega tarde em casa, né? Ainda mais com essa correria, chuva, dois ônibus para vir para casa. É, mas E ainda essa com é a vida. problema em live, né? Pois é, né? Instagram intelectual. E aí, pessoal que estão aí na live, sejam Tudo bem-vindos. tranquilo. Boa noite. Beber só uma água Muito aqui. obrigado. Vai lá. Eu esqueci de trazer minha garrafinha, mas tá bom. Vai lá pegar. Dá tempo. Ah, rapaz, eu vou ter que descer. Não, tá bom. Já bebi muita água. Pronto, tá hidratado. Isso que importa. Isso aí. Então, cara, primeiramente queria te agradecer aqui por participar da live. Fico feliz por começar uma live contigo, né? A gente já Ah, troca várias ideias no WhatsApp, a gente estuda juntos na verdade. Frater Isso aí. e é muito bom ter esse momento aqui para trocar ideias sobre não somente pelos os assuntos que a gente trata lá na Frater, né? Isso. Mas algo voltado mais para o pessoal, né? A gente vai falar Sim, sobre os benefícios de estudo, como é que a gente chegou a entender isso aí. verdade. E, Então, Augusto, pra mim é. Cara, tá fazendo uma live com você é sempre muito bom. A tua companhia é muito boa, né? E eu acho que isso é parte da nossa caminhada, desses degraus que nós vamos ascendendo dia após dia, né? Nessa vida de estudos, a gente conhece boas pessoas, bons amigos. E eu tenho que agradecer a Deus que Ele te colocou aí no meu caminho também, né? Não só um amigo e um mestre, amém, né? cara. A recíproca é muito verdadeira, cara. Fico Obrigado. feliz ali de a gente trocar ideia, ter um propósito, né, bem parecido, de entender um pouco mais sobre o que é Sim, filosofia, ter um estudo e ainda mais algo voltado não somente para a intelectualidade, mas para a espiritualidade, né, no geral. com certeza. Com A gente certeza. entende que o estudo é algo que não é somente intelectual, mas um exercício espiritual também, né? Algo que nos eleva a chegar a Deus. Isso Verdade. é muito bom, cara. E nessa vida de estudos é muito bom ter alguém, ter um companheiro para nessa caminhada, porque não é fácil. Não é fácil, Augusto. E eu acho que essa live hoje vai ser mais uma troca de testemunhos pessoais, né? Não é nem um conjunto Pois de é. regras, não Hum, uma receita de bolo como a gente tem visto por aí, né? E falar de vida intelectual é um termo que, embora esteja saturado, né, devido demais. aos meios, mas eu creio que é um assunto que ele não se esgota, né, em si mesmo. Sim. Então, acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso de tempos em tempos, né? Que inclusive eu tô até aqui com essa obra aqui do Reboulet, eu fiz uma pequena releitura, né? E aqui do capítulo 3 eu até queria citar essa parte, né, para a gente começar a live, quando ele fala de uma coisa muito importante nessa vida de estudos, que é o que? A constância, Sim. né? Nem tanta intensidade. E ele vai falar assim,
vai falar mais ou menos assim, né? A boa vontade não nos falta. Aquilo que nos falta é recomeçar cada nova tarefa com ardor renovado. A maior parte dos homens, Muito bom. diz Joseph de Maistre, são antes capazes de um grande esforço do que de uma perseverança longa. E, no entanto, é a perseverança que importa. Pois é, velho. Pois é, pois é. Eu Acho que a costumo. gente. Pode falar. Não, vai lá, Eu... fala. Não, que eu costumo dizer que a gente tem que ser mais a tartaruga e menos a lebre nessa vida, né? É um passinho de cada E, vez. pois é, cara. É, tem muita gente que acha que é que só por fato de querer estudar, de ter algo assim, que vai saber de tudo, né, de uma hora para outra. E Isso. ainda mais quando vê a quantidade de coisas que tem que fazer, que realmente o estudo não é somente o estudo, né? É toda a Sim, sua vida. Você tem que saber lidar com todos os aspectos, né? Porque assim, se o estudo não mudar a tua vida de alguma forma, assim como você estuda ética, se você estuda ética e não ser uma pessoa ética, né, não ter atitudes éticas, no estudo de ética não serviu para nada, nada. Porque né? você passa a Então, credibilidade daquilo que você estuda, daquilo que você absorve, né? exato. E a constância no estudo é algo muito importante porque se a gente não ter essa constância, né, ter aquele momento diário ali, independente de quantidade de minutos, de horas, você passa lendo, você passa estudando, cara, você desiste em menos de uma semana, Sim, né? No segundo dia você já tô cansado, não quero mais. não quero. E o que é o mais engraçado, muita gente confunde constância com você ter que estudar 2, 3 horas todo dia. Se você despende disso, muito bom, mas a gente tem que entender um pouco a nossa realidade ante a vida de estudos. Pois Eu, é, por exemplo, né, sou um homem de, vamos dizer assim, um trabalho prático, né? Eu sim. trabalho numa indústria, tenho que pegar 4 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. Tem dia que você chega cansado, né? E o trabalho que eu tô hoje me exige um pouco mais de esforço do que o outro, né? Então Uhum. tem dia que você chega e você não vai ter aquela disposição que talvez você teve no dia anterior ou vai ter no dia seguinte, né? Mas o que eu falo a Pois é. constância. Se você consegue ler meia hora por dia, você tirar meia hora para estudar de forma diligente, esses 30 minutos que você tem por dia, vai valer muito mais do que 2, 3, 4 horas de estudos intensos, que você não vai aprender nada, você Sim. vai desistir. E a analogia que a gente pode fazer com o atleta é a vida de estudos é uma vida de esforço, assim como o fisiculturista que ele almeja, aquele corpo colossal, o atleta que ele vai treinar para ganhar condicionamento. A nós é a mesma coisa. É degrau por degrau. Se eu chegar hoje na academia e falar, não, vou levantar 100 quilos no supino, eu não vou conseguir levantar e vou Não vai embora de pé da jeito vida. nenhum. Mas conta aí, Marlon, antes de você começar a estudar, como era a tua vida assim, cara? Olha, Então, olha quem rapaz, chegou aí rápido. Olha. nossa. E aí, professor Kleber? Boa noite, professor. Esse aí é Boa um. noite. Ele foi um dos meus refinadores, o Kleber, né? Eu sou muito suspeito para falar dele. Mas. Então, Augusto, olha, antes de eu procurar essa vida de estudos, né? A vida mais voltada às leituras, era aquele homem de vida prática, né? Agora o Kleber vai me Sim. bater. Eu sempre fui aquele cidadão médio, né? Sempre trabalhou, ia para casa, ligava a TV, via uma novela, via um jornal, não queria nada. E esse germe nasceu, isso graças à minha esposa, né? Que ela já era uma pessoa muito mais dada à leitura, né? Ela já tinha alguns livros em casa. E eu lembro disso há uns 10, 11 anos atrás, mais ou menos, um pouco menos. Tinha um livro na cabeceira, eu falei para minha esposa, eu falei, olha,
Eu acho que eu vou começar a criar o hábito de leitura. E o que é mais engraçado, Augusto, que eu disse assim pra ela, eu quero deixar de ser burro. Mas não no sentido aviltante da coisa. Por quê? Eu achava que meu vocabulário era muito chulo. Eu era uma pessoa extremamente introvertida. Se fosse há 11 anos atrás, eu não estaria aqui com você fazendo uma live, né? As minhas preferências seriam outras, né? E era aquele cara, né? Chegava em casa, ligava o videogame, fazia alguma coisinha aqui, outra ali, bem trivial. E quando eu comecei, isso foi me despertando uma paixão, Augusto. E é aquilo que acontece com a gente inicialmente, né? E a gente Sim, fica vislumbrado, a gente quer ler tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez. Aí entrou naqueles tempos da convulsão política, comecei a ler muita literatura política. E aí, o que que aconteceu? Bateu o imagino. desânimo. Bateu o desânimo. Parecia que eu estava lendo alguma coisa, mas eu não estava chegando a lugar nenhum, sabe? Foi quando eu Sim, parei. Eu fiquei um tempo sem. Com vários livros aqui, mas sem tocá-los. Porque eu achava que eu não tinha. Eu não estava desenvolvendo frutos suficientes com aquilo, né? Aí li um livro daqui, outro ali, eu falei, não, para, eu tenho que me organizar. E de uns 4, 5 anos pra cá, né? Uns 3 que eu comecei a sistematizar, que eu falei, não, eu tenho que colocar um ponto de interesse ali, um ponto de prioridade, aquilo que eu vou estudar, aquilo que eu vou sim. ler. E foi quando eu parei para repensar muitas coisas. Eu falei, para que eu estou lendo tanta literatura política? Para virar ideólogo? Porque isso que acontece no final das contas. Não estou falando que não seja importante uma leitura dessas, sim, mas a gente lia muita coisa e sem um embasamento filosófico, né? Um embasamento até teológico da coisa. E eu não sou de todo ingrato a eles, por quê? Por muitas menções de autores como Scruton, o próprio Dalrymple, o próprio João Pereira Coutinho, o próprio José Guilherme Melchior, fazendo muitas menções a Aristóteles, Platão, em algumas de suas obras. Uhum. Então isso já foi surgindo interesse. Mas um pouco antes, naquilo que nós já conversamos, né? Daquele livrinho do Berto Rodin, que aquilo foi o meu O gatilho, divisor de digamos águas, assim. né? Foi o divisor de águas. Mesmo assim, lendo aquilo, eu continuei naquela jornada meio tortuosa. Mas aquela semente, ela germinou. E hoje, eis-nos aqui, né? Com uma vida mais ordenada, mais constante, né? E, inclusive, esse fator pandemia aí nesse meio tempo me fez repensar muita coisa também. Eu falei, Que o bom, que cara. A que... gente vê. Não, vai lá. Só para concluir, eu falei, o que que a gente... O que que eu venho galgando com isso? É uma coisa que eu gosto de... Eu falo isso muito para minha esposa e eu colocava como máximo até no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Eu falava, estudar para servir, porque conhecimento é serviço, é caridade. Sim, Não sim. para ensoberbecer-nos, porque o conhecimento ele serve para nos humilhar, não o contrário. Pois é, cara, pois é. Eu tinha uma. Eu tinha um hábito de ler. Assim, eu comecei a ler. O primeiro livro que eu li foi daquela coleção Vagalume, que era o livro Um Cadáver Ouve Rádio. Foi o primeiro livro, eu era criança, só que eu não levei o hábito de leitura, né? Lia Sim, bem esporadicamente e tal. E eu comecei a ler por obrigação. Né? Eu fazia o primeiro vestibular para economia e aí, graças a Deus, eu não passei, misericórdia. E dali, porque eu tinha que estudar, aí eu fui tendo o hábito, né? E aí entrei e fiz história, cursei história, mas ainda assim tinha algo que faltava, cara. Que assim, eu sentia que estava beirando a mediocridade. sim. Eu não tinha um estudo somente
um estudo sistematizado. Certo. Eu estudava aquilo que realmente eu olhava assim, poxa, legal, vou estudar aqui, pegar um livro aqui, vou ler isso aqui. Mas eu não tinha um destino, eu não tinha um caminho para seguir. Eu ia daquilo que me levava, né? Era tipo, deixa a vida me levar. Sim. E eu lia os livros que tava a fim de ler. Mas a sistematização, cara, foi o ponto-chave que me fez entender realmente o que era uma vida de estudo. Sim. E não só e antes da sistematização foi o momento em que eu decidi que eu quero chegar em determinado lugar. E foi isso que me fez entender que eu já estava beirando a mediocridade e que eu deveria voltar para seguir um outro rumo. O Chesterton fala, né, ele tem uma frase seguinte: na beira de um abismo, a forma de ir para frente é dando um passo para trás. E eu fiz isso. Porque se eu não tivesse encontrado pessoas, principalmente aqui no Instagram, né, que tinha vários Instagrams de leitura, de estudo e Sim. tudo mais, se eu não tivesse encontrado algumas pessoas que me desse, que me visse, que eu visse que aquilo ali que eu estava vendo, que eu estava fazendo, estava ruim, eu iria continuar, Sim. ia continuar beirando a mediocridade, ou até estando nela, né, definitivamente. Mas, cara, eu fui começando a entender que a vida de estudo não beira somente a intelectualidade, como a gente já falou aqui mais cedo, Sim. mas que é algo que vai desenvolvendo o teu caráter, a tua racionalidade, a tua vida, o teu comportamento no sentido geral, mais amplo da vida. Porque quando a gente tem esse contato, né, com grandes pensadores e com pessoas também que têm um grau melhor e maior do que o seu, você vai vendo que, cara, baixa a bola, né, Isso larga de aí. soberba, porque realmente eu estava muito soberbo em relação ao conhecimento. E quando eu entendi que o estudar e ter o conhecimento não é ter para si, né, mas que é servir também, aí que o negócio começou a andar normalmente, né? Fui entendendo o caminho. E uma coisa, cara, que me fez, que na verdade me humilhou mesmo, foi a filosofia. Ah, A essa aí filosofia é. ela me humilhou demais. Cara. Me pôs de joelho e falou, rapaz, não é assim. Seja humilde, menino. Seja humilde. Retroceda. É, retroceda. E o contato também, né, foi com o Huberto Roden, né, o Roberto Roden. Só que não foi com o livro que você leu, foi com outro, que é Filosofia da Arte. Sim. E aquele livro ali, se eu não tivesse comprado aquele livro, que eu comprei no supermercado, vendia esses livretinhos da Martin Claret, Isso. e aí comprei mais pela capa, pelo subtítulo, não pelo título, é Filosofia da Arte, a Metafísica da Verdade revelada na Estética da Beleza. Mas é Cara, isso no rodeio isso me que ganhou, nos isso atrai. me ganhou. Cara, isso aqui me Filosofia. ganhou. Eu falei, não, eu vou. Tá até aqui, ó. Tá por aqui que eu arrumei os livros hoje, eu nem lembro onde que deixei. Mas tá em algum lugar aqui. E aí, velho, aconteceu que eu fui percebendo o quanto eu tinha que descer realmente, né? E o estudo da filosofia me fez ter um entendimento melhor do que realmente é o estudar, né? Sim. Porque quando eu estava cursando história, tinha um estudo mais técnico, né? Não chegava a algo mais aprofundado como na filosofia. Na filosofia, você adentrando ali, você encontra um mundo que você nem sabia que existia. Sim. Né? E quando você entende o quão você precisa de melhorar, né? Então a filosofia vai te trazer.
te mandando, te direcionando, né, para um lugar que realmente é um lugar bom. Porque Sim. quando a gente entende que a filosofia é um caminho da sabedoria em busca da verdade, e eu não tinha essa consciência antes, então aí você passa a ter os benefícios, né? Passa a ter esses benefícios. Você Sim, com falou que o que te certeza. levou a estudar foi querer largar de ser burro, né? É, aumentar o É aquela, acho que aquela intenção primária, né? Aumentar o vocabulário, Aham. aprender palavras novas. E a gente fica igual um. é, não sei quem que já viveu aqui no meio do mato com seu passarinho. Quando você pega um trinca-ferro, você coloca ele na gaiola, o bicho se bate para tudo que é lado. Uhum. A gente fica assim. Então, a gente acaba se ensoberbecendo um pouco, né? Mas aí depois as coisas vão voltando, Demais. vão depurando. É aquilo até que o pastor, o bispo Walter McAllister fala, né? Que todo estudante, no caso ele fala para teologia, né? Ele deveria ficar Aham. um ano preso na gaiola para depois ele sair. É assim todo E deveria estudante. ser assim mesmo. E assim, Principalmente cara. ainda, o Aham. Augusto, principalmente o estudante livre, né, que é o meu caso, né, que a gente Sim. buscou uma vocação, né, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, que inclusive o que fez eu abandonar a faculdade de licenciatura em letras foi quando eu entrei na parte de filosofia, que eu li o Fedro, pronto, eu falei, não é Hum. letras que eu quero fazer. Eu achava que eu me sairia bem em letras, porque eu lia, né? Lia bastante, lia muito, Sim. aquela coisa de quantificar quantos livros eu lia por ano, né? Que eu, Também já fiz isso. não, li 50, li 45 livros. Hoje, se eu tô lendo 12, 10 é muito. São muitos, mas é aquilo. Ler devagar, ler sem pressa. Eu não tenho mais por que essa pressa de querer ler uma infinidade de livros aí durante um ano para contabilizar no final do ano. Fica tudo bonitinho, isso é muito glamuroso, né? Você põe aquela pilha de livros, né? E Olha pro Kleber dizendo que você leu Fedon e chorou. quase Não, quem isso. não leu Fedon e não tiver uma lágrima escorrendo, cara, essa pessoa leu errado. É um Não, Nietzscheano não igual o tem Kleber. como, cara. O Kleber é Nietzscheano enrustido, por isso que ele não chora. Aí, ó. Mas Nietzsche chorou. Nietzsche chorou, rapaz, chorou muito. Nietzsche chorou por Salomé. É verdade. Ah, eu não vou. Cara, eu não tenho todas essas críticas que o pessoal fala de Nietzsche, não. Ele teve muitas assertivas aí. O cara. Sim, Justamente isso, a gente parar com. O bom da apuração dos estudos é isso, você quebra, né, é, essa veia ideológica. É aquilo que o Rodin fala no começo da filosofia da antiguidade. Ele é muito bom, porque ele fala eu chamo isso de os três estágios de Rodin, acho que é demolição, né? Agora eu não vou lembrar, eu tenho isso lá no, na minha página, depois eu vou compartilhar nos stories para vocês. Mas uma parte que ele fala que beleza. é demolição, que você tem que demolir todas as suas ideologias para você entrar na alvorada da verdade, que é outra coisa muito interessante que eu tenho impressionado que o Rodin e o Gasset ele tem um estilo muito similar de escrita, aquela coisa meio Bem poética, parecidos, né? sabe? Bem. É porque eu acho que o Rodin ele era bem fenomenológico também, né? Ele era aquele Sim, realista, demais. aquele realista Demais. radical, tipo Gasset. Sim, Então ele fala que a gente tem que abandonar esses três estágios, né? Que a gente tem que passar. Por fim, é o estágio de reconstrução, né? Quando você já demoliu aquelas ideologias, você reconstrói sobre um alicerce sólido, né? A tua vida sim, de estudos, a saber aqui simplesmente não, né? Na filosofia, né? É o que ele vai ensinar. E depois ele conta os testemunhos de pessoas que passaram por esses estágios. Uma pessoa que era ateia, virou missionária num grupo cristão, com os cursos de uhum, filosofia dele. Então, quando eu fiz a releitura dele, foi em 2018,
Cara, isso deu um boom na minha cabeça. Eu falei, realmente. Aí que eu procurei refinar mais ainda a vida de estudos, sabe? Eu falo, as pessoas leiam Rodin, gente. Leiam Humberto Rodin. E o pior é que ele não é tão conhecido, cara. Eu não entendo isso. Porque Pois o é. cara tem um currículo extenso, ele trabalhou com Einstein, Sim, escreveu diversos livros. Eu tenho um livro dele aqui que é Vida. Eu não lembro o nome, mas é um livro de 1992, o livro mais antigo dele que eu tenho aqui, a edição de 92. E eu levei o pensamento da antiguidade para sim, uma professora de antiga, logo no início do curso, né, de filosofia. sim, Aí ela disse: "Ah, eu não conheço". Eu fiquei, caramba, cara, sabe, tão bom e assim, e sim. não é conhecido na academia, para mim é muito Nada. estranho. Não sei se ele entrou em ostracismo acadêmico, É, estou muito fora pode em ter relação a sido. isso, mas Por... ele é uma pessoa que deve ser estudada, cara. Sim, Ou, no mínimo, para um estudante de filosofia que estude tanto a metafísica, a fenomenologia, né, os antigos, que ele sim. faz os livros dele são panoramas filosóficos. Ele tem um tratado sobre educação, o Augusto, que é a educação do homem Sim, sim, integral. do Que homem inclusive, integral. Uhum. inclusive quem leu foi o professor André Lisboa, que ele comentou que ele já leu e falou, pô, o livro é lindo, é poético, né? A forma que ele escreve ali. O André Lisboa é da Escola de Filosofia. Isso, ele Gosto muito mesmo. daquela página. É outro mestre também que Deus colocou na minha vida aí. Sempre tem me auxiliado ele, Kleber. A Jéssica mesmo é uma irmã minha. Eu chamo ela de irmã porque ela me ajuda muito. Quem me despertou também me inspirou a fazer mais leituras de ver literária, né? Machado de Sim, Assis, Dostoiévski. Foi ela. É aquilo que você falou, Augusto. A internet, ela não pode ser demonizada no todo, como muita gente diz, porque ela aproxima pessoas assim maravilhosas em nossas vidas, que nos ajudam em nossa formação, né? Você, Kleber, André Lisboa, Jéssica, o Pedro Augusto, né? Um amigão, o meu, um cara que eu tenho uma consideração enorme, ele, o próprio Aldrin, né? O Lucas, que eu conheci logo no começo também. Poxa, é assim. Cara, a gente tem muita gente boa aqui, tem muita gente boa e que inspira. sim, tem. Você, meu querido, você, Augusto. Obrigado, cara. Eu falo, gente, estudar, estudar não é um segredo, não é um Olimpo. Eu converso isso até com os colegas meus no trabalho, né? Tem um também que ele é mais voltado à vida de estudos também, né? Agora ele está Sim. ele tá se especi... Eu conversando sobre isso justo com ele, porque ele gosta muito dessa área de esporte, né? Ele está se formando em educação física. E ele fala: Pô, legal, hein? eu estou fazendo hoje a faculdade para pegar meu diploma e exercer a função, porque desde quando eu malhava eu sempre estudei vários livros sobre biomecânica, sobre como funciona o corpo, sobre metabolismo, essas coisas. O cara é um expert. Por quê? Que pressupõe a intelectualidade aqui? É você focar naquilo que é de seu interesse e se dedicar inteiramente. Sim, exatamente, é isso mesmo. Eu lembro que o pessoal deu um faniquito aí quando o Ricardo de Carvalho falou que ele nunca ia ler Dante. Mas é um cara falou muito bem o porquê. Não é que seja um fim para ele. Ele vai ler, ele pode ler. Mas a vocação do cara é outra. E muita gente tem criado esse romantismo nos estudos. Não, você só pode estudar se você estudar isso, se você É, ler aquilo, ler isso, ler aquilo. Não, você tem que ler Dante, você tem que ler Camões. Cara, eu falo aqui por mim. Eu comecei a ler Camões, eu não aguentei. Eu não gostei. Não que ele seja ruim, mas para mim não me absorveu. Pode ser que eu faça isso futuramente, né? uhum.
Ou então pelo livro que não era, não estava muito bom também, mas assim, a princípio não me impactou, mas eu reconheço a importância dele. É o que o Uma professor coisa, cara. Rodrigo, é o que o professor Rodrigo Gurgel fala. hum, Parem com esses grilhões. Não é porque você não gosta de determinado autor clássico que quer dizer que você vai se tornar uma pessoa marginal à vida intelectual. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, que tem muita gente que coloca regras, né, nesse sentido. Sim, Para você ter uma noção, Dostoiévski é alguém que eu gostaria de ler, ainda não li. Eu tinha uma edição do Crime e Castigo, da PML Pocket, só que a edição sim, é muito ruim. né? E não por ser ruim, né, mas eu dei de presente, Sim. e era Crime e Castigo. E teve um outro que eu comecei a ler no Kindle, só que eu não estava no momento da leitura, aí eu desisti. Então, assim, essa questão de colocar regras, eu gosto de leitura clássica, sim, literatura também, né, Certo. principalmente as tragédias, as comédias gregas, inclusive a gente já estudou, né, Sim. e só que o que eu vejo, cara, é o seguinte, você tem que ler isso, senão você não vai ser isso. As listas. Então, eu vou ter que ler Dante, eu vou ter que ler Dostoiévski, eu vou ter que ler Camões, eu vou ter que ler Pessoa e tudo mais, só para eu entrar no clube? Não. De A forma ideia é alguma. o seguinte: se você não gosta de determinado autor, ótimo, tudo bem, tranquilo. Se aquele livro não te prendeu, maravilha também. Segue, pega outro e vai embora. O É, negócio é que se torna a leitura, o estudo, a vida intelectual se torna um fetiche, falou muito bem, porque você fetiche. vê pessoas falando, poxa, seria legal você ler isso, ou então 5 livros obrigatórios para ler literatura tal, 5, sabe, esse Sim, tipo de coisa. Então, é bom que as pessoas nos recomendem livros, mas também a recomendação não é uma regra a seguir. verdade. É você ler aquilo ali que naquele momento você consegue ler. Tem uma. Aqui o que o professor Kleber falou. Ó. Às vezes me parece que os livros têm o seu momento em nossa vida. Tem, exato. Tem Verdade. sim. Para ter uma noção, eu estava lendo o quê? Eu estava lendo o. Tá até aqui, ó. Um livro que eu demorei para ler foi do Tolkien, foi Os Filhos de Húrin. Eu Sim, comprei Os Filhos de Húrin, que Tolkien para mim é o suprassumo da ficção fantástica, né? Da literatura fantástica. sim. E quem disser isso, e quem disser o contrário, na verdade, pode falar que eu não me importo. Mas é. Mas assim, eu demorei de ler Os Filhos de Uri, porque eu estava seguindo uma linha de leitura da Terra-média, e aí Os Filhos de Uri é uma história muito triste, cara. É uma história pesada, É. tá? Muito diferente das outras histórias da Terra-média. Cara, eu peguei aquele livro para ler com misericórdia, gente, não tá pesado demais. Eu deixei. Teve um momento que eu li, terminei o livro. Outro também do Rodin, que é o primeiro livro que eu comprei dele, que foi Filosofia da Arte, já falei. Eu li aquele livro, rapaz, eu tomei tanta pancada naquele livro. E eu, deixei quieto. Teve outro livro do Paul Washer também. Tu conhece Paul Washer, né? Conheço, lógico. Ah, Cara, cara, esse. interessante. Ô, O, Augusto, você falando sobre o ah, tempo, eu comprei os institutos em 2014, eu fui ler agora em 2020, 2021. pois é. Tem um livro aqui, cara, que. Esse aqui, ó, deixa eu até mostrar. O. Tá vendo aí? Sim, da Tesma Terra, as Terras de Nárnia. A Terra de Nárnia.
É uma biografia do C.S. Lewis. Ah, fala Tá aqui na nisso, ó. estante há uns 10 anos. Convoque. É uma missão, convoque a Jéssica. Ela saca muito de C.S. Lewis. Sério? Poxa! É. Então vamos conversar, Jéssica, aí sobre Lewis. Leituras criativas. A página dela é excelente. Não, já até olhei a página dela. Acho que essa semana eu fui lá dar uma olhada. Gostei do que vi lá. É o zelo com a leitora, é um carinho que ela tem, um feeling, cara. É bom demais. Eu faço menções que estão aqui. Ó. O menino Lucas aí entrou agora também na live. Olha, é um menino de ouro tão novo também, tão dedicado à vida de estudos. Ele tá com o Isso é quê? bom, cara. 14, 15 anos. E tá aí, ó. Olha só, chegando cedo, hein? Uma coisa, cara, que eu não vou dizer que me arrependo, mas que eu gostaria que acontecesse antes comigo foi ter essa virada de chave, sabe? Sim, Mas eu também creio que tudo acontece no momento que Deus quer. é Talvez eu não verdade. tivesse acontecesse antes, eu não tivesse maturidade para lidar com isso. Ó, o Marcos Sim, aí, com ó. Marcos certeza. sempre tá tá aqui na página comentando. E aí, Marcos, boa noite. Seja bem-vindo. E aí, cara, eu vejo o quanto a gente tem, o quanto de estudo, a gente tava falando do fetiche, né? Se o estudo não mudar a tua vida, teu caráter, teu ponto de vista em relação a isso, ao mundo, né, a sua cosmovisão, Sim. se ele não te trouxer uma melhoria ou te fazer melhor para com as outras pessoas, tá estudando errado. Tá estudando pra ficar É, burrão. Porque o sim, cara que. tá estudando para ser ignorante. Eu tenho uma postagem minha muito antiga que eu falava sobre isso, né? Quando você começa a viver uma vida em detrimento da outra, a vida de estudos é linda, é muito bom você estudar, mas quando você abandona a vida prática, você não tem essa coexistência, né, da vida de estudos com a Sim, vida prática, cara, de nada adianta. Você fica enfornado dentro de pois um é. quarto lendo metafísica 16 horas por dia, você não vai transcender. Misericórdia, ninguém aguenta fazer isso, cara. Aí, Ninguém ó, é prática, é trabalho. Rapaz, nem Aristóteles conseguia fazer isso. Mas o povo tá querendo transcender de algum Cara, jeito, Augusto. o negócio, velho, é assim, ó. Pra eu ter uma noção, a galera acha que precisa falar latim, precisa falar Não. grego, né? Precisa o quê? Ler Aramaico. muito e muito, muito. Tem que pegar somente a leitura clássica. Estudante de. Não. Uma coisa que eu não confio em estudante de filosofia que não gosta de literatura. É Eu não, complicado. não confio, Você, cara. você pode ler até pouca literatura pela seguinte questão, é o que eu falo, Augusto. É aquilo que a gente fala da nossa árvore de prioridade de tempo. Eu acordo 5:30 da manhã para trabalhar, Sim. chego em casa 7 horas da noite, né? Eu tenho que chegar, eu tenho que ter meu tempo com a família. Então, quando eu vou pegar para estudar alguma coisa, é de 8, 8:30 até 9 horas da noite, no máximo. Quando estendo Uhum. até 10 horas. Só que eu não posso também transformar a minha vida, a minha vida de estudos, como um fim em si mesmo, né? Sim, sim. Falo, pô, você tem sua vida lá fora, você tem que viver. E é muito engraçado que a galera gosta muito de ler esses manuaizinhos aqui, né? Que são muito bons por sinal, o Uhum. Certilanges, o Hang-Ton, o próprio Riboulet, que dos três ainda o pessoal gosta muito de Certilanges, mas a obra que eu mais gostei foi essa aqui. O Ribollet é muito bom, cara. Ele é Parece que muito você tá mais lendo, prático dos três. parece que você tá lendo Imitação de Cristo algumas horas, né? Pela poética dele. Sim, sim. E fala muito sobre isso, você ter uma vida dedicada, se dedicar às boas amizades, à família, né?
Eu lembro disso O, o- quando. Pode rapidinho, falar. O Sertilândia manda você passear, cara. Sai, vai, vai no jardim, vai no parque, vai Isso encontrar aí. gente. Vai ver gente, meu filho. Sai da toca. Pois é. É, Porque a vida quer dizer, intelectual não é ficar sentado estudando, cara. É ter o contato com o livro e ter contato com outras coisas também, né? Com a vida no sentido geral. Augusto, e você vai ter muito mais insights. Eu digo isso sem medo de errar. Você sentar num banco de praça, você conversar com aquele senhorzinho antigo, aquele cara que tem história para contar. Aquele cara tem uma intuição espiritual muito maior do que qualquer polímata. Eu falo isso porque quando eu trabalhava na Ambev, ô Augusto, Sim. inclusive eu tenho que ver se eu encontro esse senhor de novo. O nome dele é Altuíno. Eu sentava no banco ali de uma praça no bairro próximo que eu pegava ônibus para pegar meu ônibus fretado para ir até a Ambev, né? E todo dia passava um senhor de 91 anos. Olha, Augusto, ele tem 90. Puxa, Hoje, naquela época, agora ele deve estar com 93, né? Porque a gente se distanciou logo no começo dessa pandemia. O homem firme no andar, zeloso no falar. E pasme, ele trabalhava, ele tocava duas barbearias no centro da cidade. Uma dele e outra que o amigo dele caramba. deixou para ele. E todo dia ele levava a marmitinha dele para a esposa dele. A esposa dele tinha 89, ele estava com 91. E ele sempre me encontrava, a gente sentava ali no banco da praça até meu ônibus chegar e a gente ficava conversando ali. Ó. Era em torno de 45 minutos todos os dias. Um homem que tinha uma espiritualidade tão grande. E ele falava assim muito comigo, Marlon, eu aprendo muito com você. Eu falei, não, é o contrário. Eu falei, a experiência de vida que você tem, o zelo que você tem, essa docilidade só é um exemplo que vai faltar de uns tempos para cá. Sim, sim. Eu aprendia muito com ele, Augusto. E esse senso de humildade, esse zelo, isso veio parte dele das nossas conversas. Você E o começar a entender outras interessante é que. pessoas, Não, continue. que você passa a começar a entender outras pessoas. Você, poxa, um homem que viveu tanto. Eu falei, cara, não reclama. Ele não, pelo menos ele não tinha o que reclamar. Eu só vi aquele senhor sorrindo. Ele sentava, conversava, falava sobre tudo, espiritualidade. Ele falava que ele era um místico, né? Que ele já tinha passado por todas as religiões. Então ele tinha aquela coisa mais mística, né? Então eu Sim. falei, cara, o que que eu vou ensinar para ele? O que que eu vou? Eu ouço, eu aprendo, eu filtro. E isso ele me ensinou muito, sabe? E eu levei isso muito para a vida prática, para o meu trabalho, que eu comecei a olhar as pessoas de outra forma. Ele sempre falava, ele não. É aquele homem que ele não via, já chegou a um ponto da vida que fala, eu não tenho que ver mais defeito em ninguém, eu tenho que procurar as virtudes. Exato. Exatamente, cara. E é isso que o estudo traz, né? Porque, como a gente estava falando, e esse exemplo é muito bom que você deu, em relação ao não somente o crescimento intelectual, mas também a maturidade, né? E muitas vezes a gente está estudando e a gente não busca isso. O que eu estou falando, querendo dizer, que as virtudes, Sim, né? E quanto mais você entende que ser uma pessoa virtuosa pode fazer bem a você e também bem às outras pessoas, cara, você está fazendo algo não somente por você, mas você está fazendo algo por outras sim, pessoas. Tem um vídeo lá no canal, deixa eu fazer meu jabá aqui. Tem um vídeo no canal lá do Maietti, lá no YouTube, que infelizmente está até parado, preciso voltar. É, tem um vídeo lá que eu falo que o ato de estudar é você também amar o próximo. é Por verdade. quê? Porque você está melhorando a si mesmo e quando você entende que a melhora pessoal ajuda também, né, a ver o mundo, as pessoas de uma outra forma,
você vai querer passar isso para outras pessoas também. Com certeza. Então, Aquilo que é bom você vai para querer mim, que eu outras quero que pessoas. seja bom para você. Exato. Então, isso é a coisa que é a linha que separa o fetiche da, da maturidade, né? Do fetiche da vida intelectual para aquilo que você realmente deseja. Porque, Sim, como a gente já falou, a vida intelectual, ela não é somente o intelecto. Ela não é você ser inteligente, ela não é você ler muitos livros. Até porque, quanto mais você entende que a leitura de um livro é boa, de diversos livros também é boa, é uma coisa boa, mas quando você passa a perceber que há livros mais importantes do que outros, há livros melhores do que outros, e que ler pouco, mas ler com qualidade é algo melhor do que uma pilha de livros, né? Você vai tratar isso como algo muito mais importante. Você vai esquecer da urgência e vai trazer o, o, o caminho que você estava seguindo da forma mais responsável possível. verdade. E isso é a maturidade, esse é o crescimento intelectual. Eu estava fazendo o seguinte, cara, eu não fazia antes, mas tem uma oração de Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, que é uma oração estudante, não, oração do Sim. estudante, se eu não me engano. E recentemente eu, eu li, né? Eu falei, cara, deixa Ela é eu muito boa. ler aqui. Eu tenho essa oração, E coloquei até na página do meu Instagram. Oração dos muito bom. estudantes. E eu fiz o seguinte, eu anotei aqui, eu tenho um diário que, né, serve como diário de fato, né? Escrevendo minha biografia aqui nesse caderno. Mas eu peguei a. Eu falei, cara, um dia, antes de estudar, eu falei, deixa eu procurar aqui. Aí vi num site, eu acho que Aletheia, algo assim. E tinha lá a oração de São Tomás de Aquino. Cara, eu li aquilo ali e foi o. Eu pude vislumbrar uma coisa que eu não tinha ainda em mente. E depois disso, eu comecei a orar, a fazer essa oração antes de estudar. E o que Ela é foi, qual foi o tremenda. vislumbre, cara? O vislumbre foi o seguinte, foi convidar, né? Convidar Deus, não somente para minha vida espiritual, mas também para minha vida intelectual. Então, convidar Deus para estar comigo no estudo, para abençoar o meu estudo, tornou aquilo ali uma coisa muito melhor. Você Não é, convida a não é própria. uma Você convida a sabedoria para o saber. exatamente, cara. É isso. É isso aí, né? Então, eu comecei a fazer isso e hoje eu entendo que o estudo ele não é somente uma atividade intelectual, mas é um exercício espiritual também, né? É algo que te aproxima de Deus, quer Sim. comais, quer bebais, seja para a glória de Deus, né? Então, quer estudais, que estude Estudar. para a glória de Deus também, né? E isso acaba fazendo com que eu possa estar melhor. Olhasse, se eu olhar para trás e me comparar com o Augusto de 5, 6 anos atrás, que não tinha essa consciência, né? E ainda mais com agora passando para essa questão da oração, se eu tivesse, se eu me comparasse, cara, eu tava, sabe, são pessoas totalmente distintas. Sim. Eu era arrogante, eu sei, eu estudo história, então eu sei disso, sabe? Essas coisas todas de Essa um pedância, universitário né? soberbo. A Então, pedância acadêmica. quem, pois é, inclusive tem um monte de gente assim ainda, mas, Hum, enfim. Então, tudo que a gente passa a entender quando o estudo
traz uma visão melhor de si mesmo, do mundo, das pessoas, cara, tudo isso se torna o estudo, ele não se torna um peso, ele se torna um prazer, ele se torna uma atividade que você entende que não vai trazer benefício somente para você, mas vai trazer benefício para outras pessoas também. Com certeza, com certeza. Só vou ler dois comentários aqui, ó. O Marcos falou: faz uma maratona como eu fiz no último domingo. Foi uma ótima experiência e aprendizado. Aí, cara. Só que essa maratona que o Marcos está falando não é maratona de Netflix, não, viu? É maratona de verdade. Rapaz, eu preciso voltar a me exercitar. Rapaz, mas eu tô pegando tanto peso naquele serviço lá, sobe e desce. é, Eu falo, cara, a vida prática é boa. Sim, Pelo menos aí eu tenho que usar dois uniformes aí, um de manhã e outro à tarde. caramba. Mas é E o aquilo, Kleber cara, fala aqui: a eu- vida intelectual é a vida interior, e tudo que fortalece a vida interior fortalece o intelecto. Realmente. com certeza, isso aí é uma verdade inexorável, né? Porque o estudo ele faz isso, você faz um encontro consigo mesmo, né? Você começa a preencher, não que Deus não preencha esse vazio nosso, Uhum, mas é o que Dostoiévski fala, né? Que nosso vazio é do tamanho de Deus, porque ele é infinito. E só Deus vai sim. preencher. E essas coisas que nos aparecem, literatura, um bom tratado de filosofia, isso é parte da graça comum. É permissão de Deus. Sim, velho, é real. É a consonância da verdade para a gente chegar à verdade. A gente sabe que Cristo é a verdade, que Ele é o Logos encarnado, é toda sabedoria. Mas, no entanto, nunca nos proibiu de ler um Platão, de ler um Aristóteles e achar essa consonância, essa confirmação da graça divina através dos filósofos, através dos gregos, dos Pois é, latinos, né? né? Engraçado que logo no início ali da filosofia medieval, né, os padres, os santos padres, né, eles, pais da igreja, eles tinham uma certa repulsa aos filósofos gregos, que aí falavam de filósofos pagãos, né, essas coisas todas, Sim, mas eles também são a base do conhecimento do Ocidente, né, cara? sim. A gente pegar a Cara, filosofia e não estudar Platão, Aristóteles, pré-socráticos, cara, a gente não tá estudando nada. nada, nada, nada. E quem não cai naquele erro, né? Quando eu comecei a estudar filosofia, eu falei, não, agora vai. Aí eu comprei o Crítica da Razão Prática e o Discurso do Método. Misericórdia. Meu Deus, velho, meu Foi Deus. ter, foi o Rodem que não me deixou desistir da filosofia. Caramba. Não, velho, não, não. E posso te falar uma coisa, depois que eu fiquei ainda tô, né, um bom tempo nos gregos, que eu peguei para dar uma lida. Cara, Uhum. os conceitos, os entendimentos ali são bem mais são bem mais fáceis, né? São menos dolorosos ali. E mais fundamentados também, né? Sim, com certeza. Porque antes eu queria ler filosofia, eu queria entender os termos no sentido gramático da coisa, né? Mas o termo Sim, filosófico, o dicionário de filosofia era bem diferente. Você pega no dicionário que é metafísica, são 3 linhas. Você pega a Bagnã, são 20 linhas. São 20 linhas, não, são 20 páginas. Explicando pois o é. que que é metafísica. E eu Inclusive, eu fico, queria ter e é o ele que me aqui na estante, fascina, cara. né? Eu tenho que comprar ele. Eu uso PDF, né? Mais fácil também, né? O Oh, Ctrl F ali no claro, né? computador. Claro.
E eu também tô nessa aqui, cara. Eu tinha ele no Kindle, só que meu Kindle tá cheio de coisa, né, Sim. da universidade, né, que tive que tirar algumas coisas. Eu vou ter que colocar ele, porque. Não, na verdade eu uso no PDF. Eu preciso usar no PDF, fica mais fácil do que no Kindle, né? O dicionário Isso. no Kindle é muito complicado, cara. É bizarro. Mas, É imagine. bizarro. E um tamanho, aquele dicionário daquele tamanho, ali é extremo. Não dá, né? É igual o É Werner uma coisa Jäger, que. né? É Sim, a ideia grega. eu quero ele também, velho. Quero ele. Na verdade, assim, ó, eu tô precisando de. Quero esse da Paideia, tô querendo um do Reale, né? Uma história da filosofia antiga, Grécia, Roma e os medievais. Esqueci o nome do. Do Copleston? Isso, do Copleston. Aí eu tô querendo também o História da Filosofia Cristã, do Etienne Gilson. Augusto, vamos É, achar um mas banco juntos. Vamos. Eu também tô cara, querendo, o isso aqui. problema. O problema é que isso aqui vai quase metade do salário mínimo. Pois... Ah, rapaz, deixa eu fazer o jabá pro meu amigo aqui, pro Aldrin. Inclusive, quem quer aprender sobre a história da filosofia da obra do Giovanni Reale, ele tem vídeos excelentes no canal dele que ele fez toda a história da filosofia volume um e tá fazendo o volume 2 em vídeos no YouTube. Sério? O Aldrin tem. E é Cara, eu vou muito lá. bom. Qual é o canal dele? Canal do Aldrin. Vou aproveitar que eu tô aqui com o computador aqui perto e já vou me inscrever. O Aldrin é um irmãozão Gente, que Deus me deu também. Que eu falei no começo da nossa live, ele é uma peça importante também na minha vida aí para o direcionamento nos estudos, né? pronto, tô inscrito já aqui, ó. Aí, Aldrin, agora você me dá um ovo de Páscoa, tá? E outra, cara, uma coisa que me fez entender também que eu precisaria ser um bom estudante, né? Não Sim. somente um estudante, mas um bom estudante. E só um parêntese aqui. Essa Certo. questão do estudo, é a mesma coisa de estudar teologia, né? Se você estudar teologia e não tiver um relacionamento com Deus, eu acho, larga a teologia de lado e vai ter um relacionamento com Deus, né? Porque Isso como aí. a filosofia o estudo da filosofia é algo para ter um encontro com a sabedoria, em busca da verdade e tudo mais, o estudo da teologia é você ter o contato com Deus, e se você estuda teologia só por ter conhecimento de cristologia, bibliologia e todas as outras Sim. gias que tem, né? Acho que tá estudando errado. Não tem um É, fundamento, né? E é o pois que é, fala, né? Os bons intelectuais, como diz o Riboulet, ele tem que se entregar à fé, à oração, dedicar a vida à oração. pois é. E eu falo que eu faço a minha culpa, muitas vezes eu tenho falhado com isso, né? Hum, Mas com relação à leitura da escritura, devocional, é algo que eu não deixo de fazer antes de cada leitura, de cada estudo. Mas eu tenho que me fortalecer mais na questão da oração. Não que eu não tenha cessado, uhum, mas antes de eu ficar doente, de eu ter o Covid pela segunda vez, eu tinha uma vida mais ativa de oração, né? Todas as manhãs eu acordava mais cedo, sei. né? Que o pessoal me chamava de louco, mas na época eu acordava 2h40, 3 horas da manhã para estudar. Caramba, E eu ia trabalhar 4h30, né? Por, por isso uma aí é questão gostar, cara. da distância Isso é mesmo. dedicação, cara. Eu acabava e ia, já me trocava, fazia meus estudos, depois ia trabalhar. Pegava e ia lá para a cidade vizinha aqui trabalhar, né? Quando eu ainda trabalhava no Ambev, e fazia isso por muito tempo. Quando eu falei, eu tenho que Uhum, começar, quando eu quis me dedicar mais à leitura filosófica, quando eu comecei a ler Platão,
né? Que eu comprei um box na Amazon, né? Aquele Muito 23 bom. grandes obras, né? Sim, conheço. Tem uns errinhos aqui, outros ali de formatação, mas, cara, nada que impeça a imersão da leitura. E eu fiquei assim por muito tempo, por quase um ano. Quase não, fiquei por um ano inteiro. Coisa que eu Uhum. achei que fosse mais difícil ali, a República inteira ali daquele box, né? E eu sempre achei ruim ler calhamaços por leitor eletrônico, mas, cara, foi assim, uma experiência incrível, incrível. Depois que eu adquiri o físico, eu tô fazendo umas releituras também, né? E, cara, Qual é a edição é que tu tá que maravilhoso. pegou? Eu peguei da Ed Pro mesmo, né? Peguei na Sim. promoção da Amazon, né? Eles jogaram um desconto de 35%. A República, na época, eu paguei R$ 40 nela, 40,39. E agora eu Edições de tô. consumo são as edições da UFPA. De quem não, né? Rapaz, aquilo ali. Quem organizou foi o professor Vitor Salles. Sim, ele É é um um grande. monstro, Ali né, é um cara? grande, cara. Aquele cara ali é. Quando eu comecei que ele foi até meu professor indiretamente no dialético, que eu fiz Sim, alguns cursos no dialético lá com ele. Cara, ética, eu conheci McIntyre lá, teve um estudo de Platão mais aprofundado, foi aquilo ali que me ajudou bastante a entender sim. o universo platônico, né, algumas coisas dos clássicos também. Ali, o Vitor, ele é um referencial, cara, para mim. Questão Não, de intelectualidade. ele é grandioso, né? Aquela obra É, dele saiu pelas realizações, que é Crise da Cultura e Ordem do Amor, né? sim, sim. Eu li uma parte Queria ali, mas até. parece que não tá deixando muito, não tá ajudando muito, né? Mas, É, né? 82. né? Só Eu, tá de eu vi, R$ 82. eu vi, eu vi umas aulas dele, umas defesas de mestrado, de doutorado. Cara, ele tem uma imersão filosófica muito forte, uma Demais, intimidade. cara, demais. Cara, ele passeia assim Platão com uma facilidade que, assim, encanta, velho. Encanta. Facilidade e maestria, né? Maestria. E é isso que eu procuro, Sim. ô Augusto. É o que Hum, você falou antes, a gente retomando um pouquinho ali, né? Aquilo que você falou muito bem sobre o estudante de filosofia que não gosta de literatura. É o que eu falo. O cara pode ler, não precisa ler bastante, mas ele tem que ter um apreço por literatura. É o que eu falei, a questão do tempo. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer concordo. uma árvore de prioridades. O que é minha área de interesse? Estudar um pouco mais de teologia, né? Como corroborante à fé, aquilo que eu acredito e defendo, a filosofia, Sim. porque ela faz esse serviço, ela é consonante com a teologia, né, que são essas áreas que elas andam bem amalgamadas, né, a filosofia e a Uhum. teologia. Então eu acabo sempre pendendo, né, para a compra dos livros de cunho teológico, filosóficos. Por quê? Por questão do tempo. Mas sempre que eu posso, eu estou lendo uma obra de literatura, um Machado de Assis. Inclusive, eu comprei na livraria do shopping aqui, que tem uma livraria chamada Pomolivros, né? Que vende livro de R$ 10. Não me pergunte como, mas eles fazem isso. Eu comprei quase todas as obras de George Orwell. Poxa, R$ 10 cada uma. baratinho, hein? Da Camelot, né? Da editora Camelot, tem uma formatação muito boa, por sinal, também. E a gente vai montando a nossa bibliotecazinha, né? Tem ali a parte de literatura, não É muito, mas. devagarzinho, né? É. Agora o cara fala, não, só leio filosofia, não gosto de literatura. Ah, cara, eu acho muito chato isso, né, essa questão É, de regrinha. Até né? porque, se você olhar na filosofia, né, os caras liam literatura, liam Liam. comédias, liam tragédias.
Se você A, pegar a Poética de Aristóteles, ele fala de quê? Ele fala de Édipo Rei, que é e, um clássico do Sófocles. sim, Ion o diálogo Ion é totalmente sobre a Ilíada, né? Aí, Quando Sócrates vai conversar com o Rapsodo sobre as declamações, se aquilo era advindo da razão ou se sim. era uma intervenção divina, né? Que inspirava o Rapsodo no fim das contas, né? Pô, E, cara, acho que se o diálogo você... 3 o livro 3 da República é todo em cima Sim, eu ia falar isso. É uma certa todo- crítica, né? sim, A, a, a Homero, mas utiliza da literatura, mesmo para ele se serve criticar. dele. Sim. Então não tem como a gente separar essas coisas umas das outras, né? De jeito nenhum. Não é. E agora, para seguir aqui, Sim, essa questão de como ser um bom estudante. Eu acho que foi a Jéssica que falou ali de Olavo. sim. Cara, uma pessoa que me ajudou bastante foi o Olavo de Carvalho, em relação a isso aí. De Quer verdade. gostem ou não, o Olavo é uma peça fundamental aí na minha vida de Eu, estudos eu, também. eu tenho algumas ressalvas quanto a ele, mas isso não vem ao caso. Sim, Só que o que ele ensinou ali, tem até um curso, é como ser um bom estudante, algo assim, se eu não me engano. Cara, aquele livro, aquele curso, né, que eu e os amigos a gente comprou, acho que foi 2020, princípios 2020, da autoeducação. 2019. Isso, esse mesmo, esse mesmo. É Cara, a isso. Jéssica, eu falo que ela é uma alma muito extraordinária, porque ela gravou em áudio, ela me mandou os áudios dessas Caramba! aulas. Então a gente comprou esse curso. Na verdade, foi um ano que Pra- teve um combo, né, de vários cursos do Olavo, E eu lembro que ele pela fez metade esse do curso, preço. foi até para pagar acho que hoje um processo, né, que um determinado ar- artista aí levantou contra ele, né? Eu não vou Eu falar não porque ele é sei, um cara. Mas artista, não, independente do. o combo foi por isso, mas o curso já tinha aí, já tinha antes. Sim. Ele fez Ah, sim. fez uma quantidade de cursos, foram 5 cursos, e esse estava incluso, e foi para pagar essa questão do processo mesmo. Aí, ó, Isso. Jéssica, 2020. Obrigado, 2020, isso Jéssica. aí. E aí, cara, eu comecei a estudar, e até então foi o único que eu estudei dele, e peguei outras coisas também. E aí, cara, eu peguei esse livro, ou esse curso, estudei e falei, cara, é isso aqui, velho. Não tem para onde correr. Porque se você não tiver, ou ficar, não tiver coragem e ficar dependendo e totalmente dependente de outros professores para que você possa melhorar a sua vida de estudo, você vai Sim. ficar o tempo todo parado. Sim. Né? Essa questão da autoeducação é necessária. Você precisa Não, com saber que você certeza. precisa se educar. É uma necessidade. Né? Então, a autoeducação ela é um princípio para que você se torne alguém melhor, para que você se torne um bom estudante. Sim. E eu vou Sim. fazer uma pergunta para você. Como é ser um bom estudante, mano? Rapaz, é uma pergunta que ela não esgota, né, Ah, nas suas respostas. Eu acredito, eu vou puxar aqui para o meu mundo, para minha realidade. Eu acho que uhum, um bom estudante é aquele que ele vai preservar essa constância todos os dias, né? Pensar todos os dias o que você quer, né? E se dedicar a isso 100% de acordo com a sua realidade, com o seu tempo, como eu disse antes, né? sim, E fazer entendendo que você não estuda só para si, né? Que o estudo é um serviço, é um aprendizado. Você não demais, precisa. é verdade. Ela age como uma reforma espiritual em você,
né? Sim, E o que o bom estudante ele deve fazer? É você meditar sempre, exaustivamente sobre tudo aquilo que você aprende e aplicar. Porque o estudante ele tem que aplicar aquilo que se aprende à vida prática, né? E você pode ensinar outras pessoas ali essa troca de experiências, a troca de conhecimento. é, Você não precisa estar ali numa sala de aula, você sentado com uma pessoa ali no seu dia a dia. Você tem ensinado. sim. Eu, com pouco que eu aprendo, eu tento ajudar algumas pessoas, como eu já tive pessoas que eu ajudei aqui e fui ajudado. Porque da mesma forma que eu fui ajudado, eu quero ajudar. E você resumiu bem. Estudar é amar ao próximo. É amor. É o eros. Isso, É a isso, isso. filia. Porque você tem todo aquele princípio do amor ali no estudo, que você vai, para eu não me perder aqui, é o que você vai transmitir. Estudo, na sua Uhum. essência, ele é amor à sabedoria. E certamente, cara. Acho que chegou no ponto do que a gente queria falar aqui. Eu acho que a tua frase resumiu bem, o Augusto. Estudar é amar o próximo. É amor. Porque você não retém para si. A parábola dos talentos, ela é. A gente pode fazer uma consonância aqui. É, Sim, é isso, é você. Claro que os talentos ali, eles falavam que era o dinheiro da época, né? Mas se a gente falar aqui que a questão do talento, vamos jogar aqui para a nossa perspectiva, você não enterra o talento, você faz ele frutificar. sim, E, exatamente. é- e o que é engraçado que que você falou sobre caráter. Agora eu vou. O Riboulet, ele fala sobre isso, que não adianta você ter talento se ela não servir ao caráter, né? Uhum. Para você não se tornar um pedante, não se tornar um inteligentinho, né? Como o próprio Pondé fala, né, sobre isso, do Sim, sim. inteligente, a figura do inteligentinho. É, Cara, o que a gente precisa é saber realmente que é o amor à sabedoria, né, cara? Não é a inteligência, não é o isso. conhecimento, mas a sabedoria. E se não tivesse Eros, cara, ele tem que estar presente. O Eros tem que estar presente. Tem. Deixa É o eu ler só desejo. um Sim. comentário aqui do Dami Silva. Ele faz uma pergunta, na verdade. Deveríamos investir mais na formação da linguagem como parte desse processo de desenvolvimento espiritual? Cara, a linguagem, ela faz parte do ser humano, né? Sem linguagem a gente não se comunica. E quanto mais uma linguagem mais clara, mais pura, digamos assim, você pode sim se desenvolver melhor e ainda mais no seu sentido espiritual. Como a gente Sim. falou aqui, acho que você não estava aqui, Dami, antes, mas a gente falou que o estudo, ele também é um exercício espiritual. Então, o Sim. estudo da linguagem também. Eu fiz uma certa crítica à pessoa que, quer eu sei, quer somente estudar latim, estudar grego, mas eu falei no sentido de tratar isso como fetiche. Sim. Mas estudar as línguas clássicas é muito bom para o entendimento e formação da linguagem. Sim. Eu Até estava por uma. estudando. Fale. Não, até por uma questão hermenêutica também, né? Você pegar uns textos Sim, antigos, você contextualizar aquilo, né? Mas é o que eu falo. exato. Mas você não tem que ter essa. Ficar nesse afã que você tem que estudar grego, estudar latim, estudar Pois hebraico. é. Não, cara, eu não estudo. Eu não estudo
pode ser que eu vá fazer isso mais pra frente, é um Uhum. ensejo meu. Mas para agora não, e isso não é um impeditivo. Porque, cara, Pois é. hoje existem traduções, existem manuais, existem dicionários, então não tem como você ficar perdido, sabe? Então, eu falo para muita gente, não é desculpa. Eu no começo da minha jornada de estudos em filosofia, eu perguntei isso para o professor Uhum. André, eu falei, poxa, eu tenho que fazer uma aula de grego para estudar filosofia. Ele falou, você tem? Você está com vontade? Eu falei, agora não. Ele falou, então não faz. Pois é. Cara, eu comecei a estudar latim por conta, Sim, mas por uma necessidade, né? Porque tô estudando um Agostinho sim, e eu queria ter um contato melhor com as obras dele, né? No mais original. com E aí, só certeza. que chegou um momento que eu parei, porque estudar latim ainda sozinho não é legal. Não dá. E depois eu vi que o professor Brian Kibuka, que inclusive ele fez uma tradução das Confissões Sim. de Agostinho, e ele estava dando aula gratuita no YouTube. E eu Sim. estudei com ele, tá? E pelo mesmo propósito. Não por uma questão de, preciso saber, preciso fazer. Sim. Não, de jeito nenhum. Mas por uma necessidade. Talvez, Tinha um propósito nisso. sim, e talvez se eu tivesse um fim utilitário hoje para estudar as línguas, né, as línguas antigas, sim, mas no momento não é. E a gente já conversou Pois sobre é. isso e sabe que eu vou fazer daqui para frente, né? Se Deus assim permitir, você já sabe disso, Uhum. né? Vai se fazer necessário. Mas agora, você querer pegar uma boa obra que esteja traduzida, você pegar o ponto central do pensamento ali, cara, isso já é maravilhoso para quem estuda. Você entender o ponto central ali de um Platão, de Aristóteles, de uma obra Sim. do John Bunyan, o Peregrino, que aquilo lá é uma obra maravilhosa, é um clássico da literatura cristã. Você tem um ponto central ali, o que o autor quer passar, o que o tradutor conseguiu exprimir ali do pensamento de cada autor que é traduzido. Você não precisa aprender russo para você ler Dostoiévski. Já pensou se. Cara, não é necessário. Não. E o Dami, o Augusto, ele é um irmão também que apareceu aí no Instagram, começamos a conversar e, cara, é uma pessoa que eu tenho grande estima. O Dami é um cara muito Ah, e eu zeloso conversei também com o nos Dami, estudos. rapaz. O Dami Ele tá é, comprando um monte de obra de Platão aí, ó. esse cara é o cara mais platonizado que eu já conheci. Ele é sensacional. E é de uma humildade que encanta a gente, cara. Eu falo, hoje a gente tá cercado aqui entre amigos. Eu falei, esse bate-papo tá É maravilhoso. muito Eu falei, bom. gente, In- Inclusive, eu falei, queria não, agradecer aqui sim. Não, pode falar, pode falar. a, ao professor Ricardo aqui, cara. Ele acabou de entrar, Ricardo Murtada. Sim. Eu fui lá pedir a ele umas indicações para ler Dói, velho. O cara me deu Hum, um monte de indicação assim, mandou os links. Obrigado, Ricardo. Valeu mesmo, cara. Vou me dedicar à leitura, ao estudo. E obrigado pelo seu esforço aí de ter me encaminhado esses materiais todos. o Herman Doerge, acho que é assim que fala o nome dele, né? Isso. É um nome muito complicado, cara. É tipo E- o Borrefa, que é o que sim. muita gente chama de Bonhoeffer e de Ah, tá. Bonref, tá ligado, né? O próprio Kierkegaard, que o pessoal chama É o Kierkegaard, Kierkegaard. Kierkegaard, né? Aí. Deixa eu ver aqui se tem algum mais comentário aqui. Ó, meu amigo Halles aí, Ah, esse cara aqui ó, trabalhou a comigo na Jéssica Ambev. falou aqui, ó. A Jéssica falando que é o seguinte, o resumo é a constância, esforço, consciência e servir, exatamente. Isso aí. E uma Augusto, coisa, cara, que. Oi, falar.
Não, é o que eu falo. Não existe fórmula mágica para o estudo. As Verdade. pessoas criaram um romantismo. E a Jessica resumiu bem ali. É esforço, é serviço, é dedicação, sabe? Falei, o Uhum. que que você quer para sua vida? Poxa, eu quero me especializar em marketing, então eu vou estudar sobre isso. Eu lembro que o Sim. professor Lava ele falava uma coisa assim, que um profissional que ele não se especializa, ele não lê pelo menos acho que 70 livros por ano Aí a gente leva o filme utilitário, o cara não lê 70 livros por ano daquilo Aham. que ele se dedica a fazer, então não adianta, ele vai ser um mau profissional. É o que a gente tem hoje. Muita gente, o cara sai da academia, arruma um emprego, o cara se estagna ali, não procura melhorar, sabe? Pois é, cara. Porque muita E gente leva, trata. leva Ah. isso num sentido tão. Não, quem tá falando não é radical, cara. É reforma. E uma coisa. É você Ah, fazer vá, continue. aquela reforma de si mesmo, né? Como a gente se dedica a alguma coisa, a gente vai se aprofundando mais, cada vez mais a gente vai se aprofundando naquele assunto. Exato. E uma coisa, cara, é que. E não tratar o estudo como um fim utilitarista apenas, né? Sim, Mas algo que vai muito mais além. sim, Né? Assim, o Joseph Pieper, naquele livrinho que é filosofar, ele fala que a filosofia ela não é, ela é inútil. Ela é inútil porque ela não tem uma utilidade, sim, e ela não tem um fim, né? Ela finda-se em si mesma. sim, Então, o estudo é você chegar e entender que não é somente para você ganhar conhecimento, mas é que para você ser melhor. E antes, para você querer ser melhor, você tem que desejar ser melhor, sim. né? Não é que Isso eu é somente vou ser melhor, mas ter o desejo de colocar em prática naquilo que você deseja ser melhor. verdade. Então tem um livro, cara, que é Como Passar em Provas e Concursos, do Douglas William, ou é William Douglas? Do William Douglas. Hum, E ele trata sobre isso, cara. É um livro mais voltado para técnicas de estudos e tal, certo. Ah, mas é um livro que é mais prático, né? Mas ele te dá essas noções, né? sim, Então, o que o Júlio Spaiol fala, né? A gente tem que educar a nossa vontade. Se eu quero ser verdade. melhor, eu tenho que educar minha vontade para a minha melhoria. Eu tenho que educar minha vontade para ser melhor. Eu tenho que educar minha vontade para que aquele objetivo que eu desejo alcançar, ele realmente seja alcançado, Verdade. né? E antes de você estudar, você precisa ter, ter um norte, né? Ter um lugar para ir. Sim. Tem uma música do Metallica, cara, que fala como é o nome. Ele fala que a estrada é meu lar, né? Todo lugar que eu ponho a minha cabeça é o meu lar. Sim. E aí, só que a gente não pode ficar assim. A gente tem que ter um destino. A gente tem que ter um destino porque a vida de estudo é uma jornada. É assim Sim. como você citou o peregrino. O peregrino saiu da sua cidade para ir para o céu, né? Isso A aí. gente tem que sair da nossa inércia para ir para um lugar que a gente queira. Se eu quero melhorar de vida, eu tenho que fazer isso. Se eu quero Sim. ser um bom estudante, eu tenho que saber realmente o que eu quero estudar, né? Com E ter certeza. a sistematização do estudo. Se eu quero passar numa prova de concurso, eu vou fazer o quê? Assistindo Netflix? Não vou. Não vai. Eu tenho que estudar para aquele edital, fazer aquele concurso, passar, É né? um, é um, Então, é um objetivo que você tem que traçar. Existem essas sim, metas. Quem fala muito bem sobre isso também, sobre vida de estudos, é um livro, é um manualzinho muito fácil de ler. O cara, você senta ali em uma hora e meia você lê, é do professor Pierluigi Piatti. sim, aquilo ali é muito bom, cara. Aquele livro é excelente. É Ele aprendendo aprende, educação.
né? Isso, aprendendo inteligência, estimulando Aprender inteligência. inteligência. E tem o, Isso. acho que é o último que saiu, que é inteligência para concursos, né? Exato. Eu só tenho o Aquele primeiro, eu livro, comprei num o centro. azulzinho, Nossa, isso, eu achei ele bom demais. aquilo ali é muito bom. O Aprender Inteligência é excelente. Vira e mexe, eu dou uma Ali, revisitada nele. o professor Pierre ali também me deu um norte, né? Sim, eu vou andar aqui que eu tô só para caçar uma tomada para não descarregar esse meu celular. Achei Certo. aqui. Que eu tô no bunker do meu sogro aqui hoje. No bunker. Oh, que legal, hein? Ó, Oh, que é na parte de cima aqui de casa é mais tranquilo aí. Falei, a gente pode conversar tranquilamente. Deixa eu arrumar maravilha. aqui. Aí, beleza. Show de bola. Pronto. E uma outra coisa, Marlon. Como eu estava falando, eu comecei a estudar latim sozinho e não Sim, estava difícil, né? Muito difícil. sim, Mas quando você encontra pessoas que tenham o mesmo objetivo, né? Aí se torna a coisa melhor. Se torna a caminhada melhor, ter um companheiro para trocar ideia sobre dificuldade em determinado sim, ponto, né? Tem um amigo o Elio Enai, que a gente sempre troca uma ideia. Ele fala, cara, eu tô falhando nisso, eu tô melhorando nisso. A gente sempre fala isso, sim. naquilo que a gente está falhando, naquilo que a gente está melhorando. E isso é muito bom. Você também, que a gente tem conversado muito em relação ao Sempre. estudo, né? E, e isso torna a coisa melhor, torna o relacionamento com pessoas que têm o mesmo objetivo, Sim, deixa a coisa mais fácil. Um, um exemplo bem prático, cara, são as aulas de sábado da Frata. sim. Cara, aquelas aulas ali são excelentes, né? São quem não tá nas aulas da Frata tá perdendo muito, Demais. Esse contato, né, né? Augusto? Isso é muito importante, né? Eu acho que uma coisa que hoje, eu falo que hoje desanima muita gente, né? Nem pela questão da educação, é pela falta de ter com quem conversar, trocar uma experiência, né, daquilo que você estuda, daquilo que você conversa, né? Eu falo que isso a internet tem sido muito boa, as redes sociais. Eu falo, o bom uso dela aproxima as pessoas boas. A Sim, gente consegue filtrar isso. Tem muita porcaria, tem, mas eu não tenho que reclamar, né? E um ponto ainda acerca da vida de estudos, que chega uma hora que mesmo a gente que estuda por conta, que é o meu caso, a gente sente a necessidade de um mestre, né? E foi quando uhum, nessa jornada aí o Kleber estendeu a mão para mim, né? Então eu sou muito grato a ele também por conta disso, né? Ele me desintoxicou de vários grilhões aí acerca dessa criação de regras, né, para quem quer estudar, para quem quer ler. E eu não esqueço até hoje, ele sempre falou para mim, Marlon, conhecimento não é linear. As coisas se conectam, você lê aqui, o que você vai ler depois ali, vai sim. se Ele tá conectar uma muito coisa com a certo. outra. Quando eu comecei a leitura de Platão foi assim, né? Aquele box que eu comprei, faltavam alguns diálogos, alguns nos físicos, agora estou completando. Eu falei, depois você volta, você lê. As Pois peças é. vão se encaixando nesse quebra-cabeça, então não te preocupa, vai. Então aquilo me deu um alívio, me tirou uma carga que eu estava criando sobre mim através dessas questões aí relacionadas ao estudo, né? Que a gente vê ali um grupo, tem lista disso, você tem que ler por ali. Eu falei, caraca, velho, eu não tenho dinheiro nem lugar para fazer isso. Eu lembro quando eu comecei a montar meu lugar de estudos, era uma mesinha de notebook, cara, virado para a mesa que eu colocava ali, ó, ali onde sentava às 3 da manhã para poder estudar, cara, 3 horas, Aí, 2h40 da manhã. Eu lembro que
Aí eu ficava vendo o povo falando, eu não consigo porque eu não tenho lugar para estudar, eu não tenho. Ah, cara, isso é desculpa. Esse foi o título da minha postagem. Qual é a sua desculpa? É desculpa. Eu falo, cara, pessoa, e a gente. E quando a pessoa vê que você é ligado a uma vida de estudo, sempre querer aquele estereótipo. Ah, você é o quê? Você faz faculdade? Você é professor? Eu falo, não, cara, sou um operador de pilhadeira. Aí, E aí? Eu trabalho em fábrica, eu sou peão de chão de fábrica, cara. Eu trabalho, eu chego com a cara suja, parece que eu tô numa mina de carvão. E olha que hoje eu trabalho com aços longos, eu trabalho na Gerdau, operando aquele guindaste velho que você viu, mais velho que Getúlio Vargas. mas veio que Platão. Cara, eu falo, é vida Ai, ai, cara. prática. E o trabalho prático é bom, cara. É assim, a gente tem uma Sim, vida sim. prática e você vai mostrar a pessoa ali, cara, que não tem esse romantismo. Você tem que ter uma sala, você tem que ter um ambiente para estudos, isso e aquilo. Ah, tem barulho, pô, vai dormir cedo, acorda antes do barulho então. Cara, eu não sei quantas vezes eu tava no ônibus, pendurado aqui em pé e com a apostila aqui na mão, ó, vendo o ônibus balançando, eu, a apostila, lendo a apostila, faz, oxe, cara, quando você quer, você faz. Faz, velho. É, tem um ditado da peãozada que fala, eu não vou reverberar isso aqui, mas depois eu te falo no WhatsApp. Beleza, beleza. Que os conceitos do pionês também é bom demais, cara. Eu falo, Aí é com difícil, é a difícil. peãozada é bom demais, cara. Você aprende, é muita coisa. Essa galera que a gente convive todo dia rindo, é aquilo que a nossa amiga Bianca fala, né? Não é aquela bolha intelectualoide, né? Não é, cara. E uma coisa, Marlon, que eu sempre tenho esse exemplo. Teve um cara aí, eu acho que eu já até te contei, eu acho que você já viu também, onde alguma coisa, que foi fazer uma live, a esposa pediu para fazer uma coisa, ele, não, eu tô aqui para milhões de pessoas, milhares de pessoas, e não sei o que, não sei o que. Cara, estudar para fazer isso, para mim, não vale a pena, sabe? Não. Tipo, a gente entende que o estudar é o servir, mas aí quando a pessoa vem, te pede uma coisa, aí tu, não, peraí, eu tenho que, sabe? E a esposa do cara pediu, e o cara não tinha quase ninguém na live. Então, assim, É, cara, o que eu vejo é essa romantização, é esse fetiche, claro que tem pessoas que são muito boas naquilo que fazem. Eu sigo sim, aqui no meu pessoal e aqui no do Maiotica também alguns perfis que para mim isso que vale muito a pena seguir, né? sim. Mas quanto mais colocar regrinhas, quanto mais colocar, você tem que ler essa lista, isso, que para mim não vale a pena isso. Eu Não aprendi vale, com o Jonas cara. Madureira, cara, uma coisa, que é o seguinte, ele falou o seguinte, acho que foi num post, ou foi no Twitter, eu não lembro, a pergunta do cara. É um coleguinha meu, ele Então, é doido, é doido. então, o que eu aprendi com o Jonas, ele falou o seguinte, ó, veja quais são as suas áreas de interesse, pega com os livros que você veja que você vê que são importantes para quem levar estuda. Pronto, já Sim, foi, sabe? Então, sim, você tem que seguir essa linha aqui, você tem que fazer seguir essa lista preparada por outra pessoa, não que você tem interesse, sabe? Então, cara, quanto mais a gente deixa o estudo mais personalizado, mais com a nossa cara, mais com sim, aquilo que a gente se importa e deseja, aí bem melhor. A coisa se torna mais, sim. mais interessante.
E não você, tratar como sim, um cronograma, né, de universidade, esse tipo de coisa que ali é não, obrigado a você estudar aquilo tudo. com Mas certeza. trazer o estudo como algo que realmente você precisa daquilo ali. Ah, eu vou estudar, sei lá, é, ficção. Ah, pega livro de ficção. Vai lá no Gurgel, né, o mestre Gurgel, vai lá e segue os posts dele. Lá, filosofia, vai em outras páginas, pega livros importantes, segue Sim, professores sim. importantes, segue aqui o Maiotic, segue Marlon, segue pessoas que Segue o te, Kleber, te segue o segue o André. Kleber, sim, são importantes, né, cara? Inclusive, eu estava até Sim, conversando com o Kleber, que logo quando eu cheguei aqui no Instagram, uma das primeiras páginas de filosofia que eu segui foi a dele, quando era na época né? Migalhas Filosóficas. E Sim, também escutava o podcast dele, sim. tem lá no Spotify. Então, são esse tipo de coisa, cara, que a gente precisa espantar, né? Tirar esse fetiche, Sim. essa romantização do estudo, para que isso não se torne um peso, mas que o estudo seja algo prazeroso, seja algo mais tranquilo, seja algo mais Não, sereno, com né? certeza. Não, porque torna a coisa mais fácil, cara. Pois é, a gente tem que tirar os fardos das coisas, sabe? Às vezes a gente cria dificuldades, a gente cria as barreiras onde não tem. Parece que Pois é, é normal da gente. Eu já criei dificuldades para mim mesmo, sabe? É tudo desculpa no final das contas. Ah, não dá para sim, fazer isso por causa disso, não dá para fazer isso por causa daquilo. Não, cara, tempo você tem, né? É, já como dizia Sêneca, né? No longo é o tempo, breve é a vida. pois Tempo é, você cara. tem. Ele fala, na brevidade da vida, né? O livro. Isso. Isso Ele fala aí. que nós temos tempo suficiente, mas que a gente gasta, né? A gente gasta o tempo que a gente tem. Não investe, mas há um gastar. E agora olha o paralelo que a gente faz aqui. Naquela época eu não demandava nem metade do que a gente tem hoje. Hoje são tantas coisas que Pois nos é, sufocam. São esses barulhos sim, silenciosos de redes sociais, sim. Netflix, é a notícia do dia, quem o mendigo pegou, quem, quem comprou sorvete para quem, sabe? As pessoas Pois se é. ligam a tanta trivialidade que aquilo Cara, parece que torna o norte delas. Pô, as pessoas perguntam que mundo que eu vivo. Quando eu falo, ah, você ficou. Eu falo, não, pô, que mundo você vive? Eu falo, eu vivo no mundo real, eu quero saber onde que você vive. teve Isso, aqui no Twitter, cara, uma menina postou que o pai dela, ela falou, ah, pai, eu quero comer sorvete. E o pai sim, comprou é porque uns ela tinha potes de operado de sorvete lá, amidalite, eu acho. que eu Ela tá nunca pós-operatório de vi. amidalite. Aí, eu nunca vi aquela marca de sorvete, dizem que é muito caro, enfim. É, E o povo falando, ah, como se a menina precisasse pedir desculpa às pessoas porque toma sorvete caro, sabe? pois E por ter é. pai. Ah, estão querendo Não, cara, cancelar a onça porque comeu a capivara? ai, ai, imagina se fosse na savana, o que ia ver. Nossa, gente, eu falo. É por isso, eu procuro me extrair, me afastar disso tudo porque não agrega em nada. Aí eu falo, o De tempo jeito que nenhum. você tá querendo ver, tá querendo saber dos últimos babados, vai lá no canal do Aldrin, vai lá ver a história da filosofia. Tem as Pois leituras é, platônicas dele, o Marcelo do Resenha Forense, e o Audrey fazendo as leituras de Platão. Vai lá no. Poxa, vai no Spotify, vai lá, Migalhas Filosóficas. Pô, professor fazer André da algo Escola de útil, né, Filosofia. cara? Pois é. Vem pra Frater, pô. Tem aqui, ó, nosso melhor professor, Quem? Grande Augusto. Ai, ai. Mas, Gente, sério, eu tenho muito orgulho, cara, de ser professor da Prata, cara. Ainda mais com vocês lá, a galera que.
que abraça mesmo o núcleo de filosofia. E a gente É, falou eu isso, acho né, que. Augusto? Isso é o diferencial daqui a uns anos. As pessoas buscando por essa vocação por amor, né? As pessoas que querem Uhum. estudar, querem aprender, seja filosofia, seja literatura, mas não com fim utilitário, mas como uma Pô, forma de ah, buscar em si um melhoramento, né? Essa. sábado pela manhã, cara, sábado 11 horas da manhã, Que um sábado dos piores animado o horários. quê? Vem pra Frater. E aí, Cara, cara, e é uma o estudo é alegria. gratuito ainda, né, lá. Gratuito. E esse é o problema, sabe? Quando é gratuito, ninguém dá valor. Se você coloca um valor astronômico, aí as pessoas querem. Acham que ainda existe essa armadilha de achar que é bom porque é caro ou porque Ah, é então eu vou falar pago. com o Daniel e com a Bianca lá para eles colocarem um precinho bom, hein? É, aí joga um patrocínio ali, um filtro quente aqui no Instagram, ó, acabou. Já foi, já foi. Mas eles vão só aceitar pagamento em criptomoeda, né? Pois é, eu também aceito, eu não me importo com isso, não. Também não. Marlon, cara, 10 horas. Tá cedo Cara, eu ainda. queria te agradecer, cara, por esse papo todo aqui que a gente tá tendo. Cara, eu que E agradeço de coração. E sabe que você pode contar comigo sempre, né? sei sim. E também digo mesmo, cara. E apesar dos percalços, peraí que eu. Apesar dos percalços, né, do início da live aqui, que por um Ah, momento sim. eu achei que não ia acontecer, rapaz. Rapaz, Uma quem coisa nunca passou essa raiva no Instagram de esses não, cara, eu probleminhas técnicos? desinstalei o Instagram e instalei de novo naquela hora ali. Sério? Caraca, velho. Sério, fiz isso. Talvez isso tenha ajudado, né? Não sei, Pode mas ser. falei, cara, vou desinstalar aqui e instalar novamente. E ajudou. Então, muito obrigado, cara, por esse papo. Muito feliz de verdade, assim, porque foi uma conversa muito boa, né? A gente trocou experiências aqui, né? A gente Sim, falou coisas aqui que acredito que o pessoal que está aqui já também, eu acho que se identifica, sim. né? E o que é mais Então, legal, né, Augusto? Que são dois mundos diferentes, porém bem conectados. Que você é um homem da academia e eu sou um homem da vida prática, digamos assim, né? Aquele cara, eu não tenho uhum, vida acadêmica, eu não vim da academia, né? Eu sou o estudante livre, né? E a gente tem essa convergência, o que é muito bom, sim, que mostra que não é estar ou não estar, né? É o amor por aquilo que se faz. é o amor à sabedoria, né? Como a Isso Jéssica aí, falou ali mais cedo. muito. E, E, gente, não, vá, fale. é só agradecer mesmo todos vocês que participaram aí, poxa, que me aturaram. E, Augusto, eu vim à vontade de fazer essa live com você, que eu sabia que seria um bate-papo, é uma troca de experiências, são testemunhos pessoais da nossa vida, né? O que a gente Sim, sim. vem construindo no decorrer desses anos aí. É maravilhoso, cara. Eu não tenho palavras de fato. É só agradecer mesmo pela sua vida, pela amizade que eu construí aqui, pelos amigos que eu fiz. E por vocês me tornarem alguém melhor, né, todos os dias, né? A gente melhora todo dia um pouco. As boas companhias fazem isso com a gente, né? E exatamente, cara. E é isso quando a gente tem que é isso que a gente tem que fazer, né? Sim, Buscar pessoas que tenham o mesmo propósito, que nos ajude a melhorar. Não ficar com pessoas que vai acabar não ajudando em nada, né? sim. O que eu aprendi, cara, foi o seguinte, talvez eu tenha até muito tarde, mas aprendi a me desligar de pessoas que eu via que não tinha, que não me agregaria, né? E todo Então, dia a gente não, tem não, que fazer essa. tem que Dia filtrar, após tem que fazer dia. essa triagem.
E Tem. não é nem querendo ser melhor que ninguém, nada disso, muito pelo contrário, mas pelo sentido de que, cara, conversar bobagem ou seguir meu foco, Isso né? aí. Ficar muito tempo fazendo uma coisa que, sei lá, não serviria para nada ou Sim. seguir meu foco, né? Não, com Então, é certeza. aquilo que o Seneca fala, né? Para a gente aproveitar o tempo melhor Com possível. certeza. E E só. uma coisa que o Sertilanges fala também, para a gente saber que tipo de companhia a gente quer na nossa casa, né? No Verdade. nosso lar. Com certeza. Você não. É aquela coisa, você vai você querendo pular do barco para se salvar, alguém vai te puxar pela perna ali, e aí? O Não é, cara não cara? quer ser salvo, você vai estender a mão, o cara vai te puxar para baixo. Não Pois dá. é, de jeito nenhum. Então, se eu encerrar aqui. Marlon, fala da tua página antes. Oi? Fala da tua página. Ah, minha página é uma página mais intimista, né? Que quem quiser ter um estímulo sobre alguns conteúdos de leitura, né? Porque eu sempre compartilho ali trechos de livros que eu estou lendo no momento, né? Uhum. É, vai, vai ficar salva a live, Vai sim. Augusto? Tanto Vai ficar salvo. aqui, tanto aqui quanto no YouTube. Eu vou postar no canal do YouTube também. Ah, beleza. Tem que botar aquele negócio pra andar lá, rapaz. Tá muito parado. É complicado, é o tempo. Mas assim, eu faço umas postagens ali daquilo que eu tô lendo no momento, né? Às vezes para Uhum. estimular alguém, alguma coisa. Mas eu tô tentando mudar um pouco o foco, é, colocar mais as minhas considerações ali para não ficar tão frasista a minha página, né? Mas Uhum. assim, eu só posto conteúdo do que eu leio, né? Aquilo que eu tô lendo, Maravilha. eu vou colocando, né? Não, porque tem muita gente que gosta de pegar um livro, pega as frases de efeito e posta e tchum. Aí vai uma pessoa, pergunta e é, sobre a frase e aí não sabe o que falar. É, ou finge que não viu, né? Pois é. Então, cara, valeu mesmo. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui, ter Obrigado aí, aturado eu e o gente. Marlon conversando. Doutor Álvaro Valeu entrou agora mesmo. no final, entrou na hora do amém, né, professor? Doutor Álvaro foi Aí, um dos meus salvadores aí quando eu tive Covid pela primeira vez também. aí, Conheci ó, ele doutor através Álvaro. disso. Ó, cara fera, tá? Fera demais. Sim, ô Jéssica, eu acho que já respondi, não foi? Que a live ficará salva. Ah, o Rafa tá perguntando qual que é o nome do seu canal no YouTube. É Instituto É Maêutica o Instituto mesmo? Maiêutica mesmo, é. É o único que tem lá. Tem alguns vídeos, algumas coisas, mas planejando voltar logo aí pra ficar bem lá. Ah, É, pessoal, a gente tem um grupo no Telegram que tá aqui na bio aqui do Instagram. A gente tem um monte de material lá, algumas coisas lá. Eu faço uns mini podcasts semanalmente, né? A gente vai tratar agora sobre o livro Que é Filosofar, do muito Joseph bom. Pieper, vai estar lá também. Só estou aguardando aí ter um tempinho para começar a gravar e postar lá. Então, mas chegando lá no grupo Telegram, já tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa lá que dá para estudar, dá para ouvir, né? Dá para aprender muita coisa lá. Ah, com certeza. Você tem muito a nos ensinar, Augusto. Muito. Ô, rapaz, eu tô engateando ainda, filho. Quem sabe um dia eu começo a andar de verdade. Rapaz, que o pai da galera que tá aqui não viram você dando aula na Frater, rapaz. Vamos ver, vamos ver. Eu até vou solicitar aos meninos lá para poder ver se libera alguma lá no meu canal aqui do Maiute. Pelo menos uma, Sim. duas aulas lá, só para o pessoal também conhecer a Frater, né?
É, é um grupo maravilhoso. Então, Marlon, cara, brigadão Eu que novamente, valeu agradeço. mesmo, tá? Tamo junto aí. Pessoal, boa Páscoa para vocês desde já. Né? Deus abençoe. Amanhã, é Amém. sexta-feira da Paixão. Reflita um pouco Reflito. sobre o que Isso ocorreu. aí. Isso aí, Né? gente. Faça um devocionalzinho, leia sua Bíblia. Entenda que não trate a Páscoa como apenas um feriado, mas como Como uma data um comercial, marco, né? Isso aí. né, também não, mas como um marco no tempo e no espaço e tempo, né? Foi o momento em que o nosso Senhor se deu por nós, morreu pelos nossos pecados, mas também ressuscitou no terceiro dia e que nós possamos entender que essa data é algo muito mais importante daquilo que a gente vê aí na televisão, né? Verdade. Comercial, é mais importante do que um ovo de Páscoa, né? Mais importante do que tantas dessas coisas. É um dia Verdade. de recolhimento, Jéssica, e de reflexão, de fato. Isso. Mas se você não puder refletir e recolher o dia todo, agora pega um momento ali e pensa um pouco, Sim. né, sobre tudo isso, porque é uma data que divide o calendário, cara, divide a É, história. é o divisor de águas do tempo, né, Augusto? Ler Exatamente. sobre a paixão do nosso Senhor é muito importante, né? Porque foi quando ele nos livrou, né, de uma ira que nada podia ser aplacada se não fosse o sangue dele, né, por nós. Pois é. É isso aí, cara. Vou até preparar uma postagem para amanhã, Tô domingo pensando aqui, isso aí. né? Então, Deus abençoe vocês. Marlon, novamente, obrigado. Amém. Deus te abençoe Tchau, também, tchau, meu irmão. pessoal. Deus abençoe todos vocês e Tchau, uma excelente pessoal. Páscoa. Para vocês também. Live ficará salva aqui no GTV e no canal lá no Instagram. Talvez amanhã, no No YouTube. YouTube. Amanhã vai estar lá no YouTube, tá? Garanto hoje Beleza. não, mas amanhã vai estar. Forte abraço, até mais. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau, Meu gente. Marlon. Valeu.